Bom, gente, boa noite aí, chegando na reta final. Obrigado aí para quem esteve com a gente o dia todo hoje. Eu gostaria primeiro de agradecer ao Montesano pela participação e que ele se apresentasse para vocês conhecerem o que ele está fazendo hoje e os principais pontos. Bom, boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, Marim. Um prazer aqui estar encerrando esse dia de conferência de vocês numa categoria de profissional que eu respeito e admiro tanto aqui no mercado financeiro. Vocês são um elo de comunicação, ouvido, boca, então vocês são a parte fundamental desse sistema circulatório que é o mercado financeiro na vida das pessoas e na economia. Me apresentando rapidamente, como você pediu, trabalhei a minha vida inteira em banco de investimento, trabalhei no Banco Opportunity no Rio de Janeiro, em Praverecos, depois trabalhei no Banco Pactual, e toda a minha carreira basicamente em ativos que a gente chama de líquidos. Então, Praverecos, depois crédito estruturado, toquei área de seguros, trabalhei com commodities. Então, tudo que o mercado chama de gestão de ativos alternativos, eu fiz um pouquinho na minha carreira. De 2019 a 2022, fui presidente do BNDES, quando eu resolvi dar uma contribuição aqui ao nosso país. E no ano retrasado, quando eu saí do governo, a gente fundou a IV Capital, que é uma gestora que o mercado bota na caixinha de ativos alternativos, focada exclusivamente em transição ambiental climática. Então, a gente procura aqui ressaltar os atributos naturais e econômicos que o nosso país, aqui o nosso continente, tem de melhor e se beneficiar dessa transição ambiental climática que é inexorável. Obrigado, Montesano. Para começar, assim, o Brasil é de uma riqueza natural impressionante, né? Mas a dificuldade que o país tem é de conectar isso com o desenvolvimento econômico. Com base na sua vivência no BNDES, o que você acha que falta para o mercado de capitais para conectar isso mais facilmente? Eu gosto de resumir que falta conhecimento. E quando você olha a dinâmica econômica do Brasil, e eu ter passado 4 anos num banco de desenvolvimento, me deu uma visão muito privilegiada de reforçar essa impressão que eu já tinha anteriormente, de que a gente é um país ou um continente com recurso natural inigualável, vastíssimo, mas com recurso intelectual muito reduzido. Então, falta gente qualificada, falta mão de obra qualificada no Brasil para, no bom sentido, processar e monetizar todo esse estoque de capital natural que a gente tem aqui no nosso país. E o grande gargalo para isso, na minha visão, Marinho, é conhecimento. E exatamente por isso que a gente fundou a IV Capital, para que a gente possa continuar dedicado exclusivamente a gerar esse conhecimento necessário para, no bom sentido, monetizar esse recurso natural e, com isso, aproveitar a transição ambiental climática. E a nossa visão, esse conhecimento, ele é pautado na geração de valor financeiro. E aí pode ser um pouco óbvio, redundante eu falar isso, mas não me pergunte por quê. Por algum motivo, essa agenda de transição ambiental climática ela ficou associada a você deixar na mesa algum tipo de retorno financeiro para fazer uma obrigação, fazer o bem social, ambiental, etc. A gente não acredita nisso. A gente acha que é muito pelo contrário. Essa agenda secular, geracional, que mudou e está mudando o fator produtivo de todas as empresas que vocês trabalham, ela faz com que essas oportunidades e riscos passem a ser vetores integrantes da geração de valor financeiro e econômico de uma empresa. Então, é justamente usar esse conhecimento para extrair esse valor dessa mudança de deslocamento de placa tectônica ou se proteger disso. E aí, quando a gente fala em conhecimento, saindo um pouco da zona abstrata e aterrissando esse conceito, ele se divide em 3 grandes eixos. Primeiramente, no setor público, e aí você se coloca um pouco na cadeira de um deputado ou um senador que hoje, nesse momento no Brasil, está discutindo o PL de carbono, a regulação de hidrogênio, o desenvolvimento da regulação de combustível sustentável de aviação, a regulação do bioinsumos, a regulação de proteção de dados para data center, exportação na tributação de inteligência artificial e não de serviço. Então, nesse meio de exemplos, tua cabeça já começa a fervescer da dificuldade regulatória e legislativa para fazer isso acontecer. Imagina um deputado, um senador que tem trocentas outras pautas. Então, esse conhecimento dentro do setor público, ele é um gargalo, um desafio relevante, uma oportunidade para quem gerir bem esse risco nessa transição. O segundo conhecimento, eu gosto de chamar que são o conhecimento dos engenheiros. E aí, seja o engenheiro agrônomo, o engenheiro de mineração, o engenheiro químico, o engenheiro logístico, enfim, essa gama de engenheiros necessários para você desenvolver projetos, construir e operar essas novas cadeias produtivas. E atrás dessa turma vem o advogado, vem o contador, vem o consultor, vem o trader, vem o sales.
E aí você imagina essa enorme quantidade de novas cadeias produtivas que a gente tem que aprender a lidar no aspecto do setor público, na gama de engenharia, e todo esse conhecimento alastrado né, no backbone da empresa, e ser colocado de pé em 5, 10 anos. É um espaço de tempo muito curto. Então, um grande gargalo para essa transição acontecer e ser profícua, lucrativa, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é conhecimento. E aí, para mim, foi muito anedótico, quando eu estava estudando o caso de biometano na Alemanha, que é um polo tecnológico para qualquer coisa que você fala, um dos principais produtores de biometano que eles, né, no mundo, e eles botavam como terceiro principal risco para a agenda de biometano andar na Alemanha, era profissional capacitado. Imagina num país emergente no Brasil, onde tem menos capital humano e o recurso natural ainda mais generoso. Então, conhecimento, 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 para que a gente, através disso, faça investimentos lucrativos e aí sim acelerar essa agenda. Ou seja, o problema é bem maior ainda. E a oportunidade também. Também. Agora sim, a gente está lidando aqui com muitos RIs de empresas listadas aqui no Brasil, e eu acho que teve uma onda de greenwashing que atrapalhou como as empresas se esforçavam para mostrar que eram sustentáveis e tal, e não só indo para o lado econômico da coisa. Então teve muita maquiagem, e que eu acho que isso o mercado já caiu na real. Você hoje, como o lado investidor ali, o que você passa de mensagem para os RIs de empresas abertas aqui no Brasil, principalmente, para se comunicar de forma mais assertiva e como não cair nessa armadilha? Tá, ótimo. E eu vou fazer o que a gente aplica na IVE também, tá? Primeiro é taxonomia, KPI. É ter coisas mensuráveis. E aí parece fácil falar isso, mas não é trivial. Você medir quantidade de água utilizada, biodiversidade que é recuperada, emissão de carbono é algo não trivial, as taxonomias mudam. Então, a primeira coisa é se ater a dados mensuráveis e que você consiga acompanhar aquela mensuração ao longo do tempo nas metodologias corretas, entendendo que elas vão mudar com o tempo. Então, a empresa que não mede alguma coisa não está gerenciando. Se você aplica isso também para o aspecto ambiental climático, o que você não medir, você não vai estar gerenciando. Então, princípio básico de gestão. Agora, essa mensuração, ela não é simples, e, de novo, ela é uma taxonomia em evolução. Então, se ater ao que é mensurável. Tá? A segunda coisa, entender que isso é uma jornada. E se numa jornada de conhecimento e amadurecimento, você tentar pular uma série, você vai se ferrar. E o que a gente acabou fazendo um pouco no mercado, nesse hype de ESG que aconteceu, e com um lado positivo disso, tentou acelerar e trocar um pouco, né, acabou tropeçando um pouquinho. Então, muito mais importante, quando eu enxergo um investimento em uma empresa, é entender a jornada dela, o que ela está medindo, para onde ela está indo, e como ela está amadurecendo a cada ano, efetivamente, do que ele está fazendo hoje. E eu lembro quando eu estava no Banco Nacional de Desenvolvimento, né, e aí a gente tinha ali aquela conferência de Glasgow depois do Egito, e tinha aquele hype de fazer compromisso. E aí uma pressão natural, né, em cima da gente que era no Banco de Desenvolvimento para aderir lá o GFANZ, e aderir milhões de pactos de bancos e tal. E, cara, a minha posição foi muito firme. Eu não estou preparado, o banco não está preparado, não tem conhecimento, processo, estratégia para assumir qualquer tipo de compromisso. Então, vocês imaginam como eu apanhei naquela época, e olha que eu sou um baita defensor da agenda, por não ter assumido esse compromisso, especialmente num governo que era um pouco questionado em relação a essa agenda. E aí você vê o que está acontecendo agora. Vários e vários bancos saindo para trás, dando uma marcha ré. O que já era óbvio, era latente, estava claro que não ia ser feito. Né? E olha que eu conversava com gestores, diretores e até gerentes, né, time técnico de Citibank, HSBC, Bank of America, JP Morgan, e estava claro que não estava preparado. Então, primeiro, medir. Segundo, entender claramente a jornada. E o terceiro aspecto, que não cabe tanto à área de RI, mas sim ao board da empresa, né, ao conselho, é a preparação de projetos. Porque na hora que você fala de transição ambiental climática, a quantidade de novos projetos que você tem que colocar de pé na empresa, seja para ela se beneficiar disso ou se preparar disso em resiliência, adaptação, contagem de carbono, exploração de novas cadeias produtivas, é muito grande. Só que são projetos de cadeias produtivas onde várias dessas cadeias produtivas não vão ficar de pé. E você não consegue saber qual vai ficar de pé ou não. Então, a empresa ela desenvolver uma estratégia de investir em projetos com a clareza de que vários desses projetos não vão chegar à decisão final de investimento, FID,
é algo mandatório hoje para quem quer estar bem posicionado. Só que isso é uma mudança de cabeça muito grande para um engenheiro. Pô, mas como é que eu vou investir num projeto que tem VPL negativo hoje? Tem VPL negativo hoje, mas se você muda um pouquinho o preço de carbono de $10 para 20, muda um pouquinho a regulação, reduz um pouquinho, né, o custo da implementação daquilo ali, o negócio fica mega in the money e você pode estar atrasado por não ter feito aquilo, porque a agenda de transição é muito rápida. Então, tem que mudar um pouco a gestão, a cabeça de board members e de engenheiros, né, e CFOs de empresa nas opcionalidades que esses projetos têm no que tange a transição ambiental climática. Então, resumindo, KPI, né, taxonomia, mensurar. Segundo, mais importante do que a temperatura hoje, a nota, é a jornada, e ter uma jornada clara, e ter bastante humildade para dizer que não conhece, mas está trabalhando naquilo. E terceiro, uma clareza de estratégia de projetos, de que a empresa está fazendo para estar, né, na fronteira, para estar bem posicionada para aquilo. Tá? E eu costumo dizer, daqui a 10 anos, não vai se falar mais em investimento sustentável. Investimento que não for sustentável não é mais investimento. Acabou, não vai receber capital. Não porque ele vai ter um retorno ruim, mas porque ele vai estar exposto a riscos que ele não sabe medir e vai ficar fora da lista. Então, o que a gente está enxergando hoje, Marinho, na visão que eu gosto de explicar, é um movimento muito parecido com o que a gente enxergou nos anos 70 e 80 no mercado americano, quando surgiu a indústria de private equity, leverage buyout. Então, naquele momento, você começou a ter um monte de ferramenta de corporate finance, da Modaran, sistema bancário, computação, e as empresas elas foram meio que forçadas a se adaptar e trazer aquela inovação tecnológica. E, naturalmente, naquele momento, algumas empresas foram resistentes. E o próprio mercado, que começa a criar caixinha, dividiu as empresas entre empresas de gestão financeira, de private equity, de banco, e empresas de gestão familiar tradicional. A história mostrou que teve 2 casos. Quem se adaptou e quem fechou as portas ou foi comprado. A revolução da transição ambiental climática é igualzinho. Então, o fator de produtividade mudou, a tecnologia para medir e acompanhar isso está cada vez mais disponível. Na minha visão, humildemente, ou a empresa se adapta e se moderniza e, né, corre atrás dessa onda da revolução, ou daqui a 10, 20 anos, ou vai ser comprada ou vai ser vendida. Ou vai ser vendida ou vai ser fechada. Certo. E a IVE foca mais em alguma indústria, algum setor especificamente, ou vocês são céticos com relação a isso e vê qualquer assunto que seja de pauta e que seja realmente rentável? Tá. IVE é um nome brasileiro, tá, pessoal? IVE é um dialeto de um povo originário brasileiro que não tem tradução literal, Marinho, mas significa algo como terra sem males, terra prometida, casa com muita comida, território bonito. Então, é onde eu moro, sustentável, bonito e farto. Então, a gente é uma empresa brasileira, uma casa de investimentos focada no Brasil. E dado que eu estou aqui focado no Brasil, como é que a gente estruturou nossa tese, nossas verticais de transição? Segurança alimentar, que as pessoas esquecem que na transição a primeira coisa é se alimentar. Como é que alguém vai preservar o meio ambiente se não tem comida no prato? Então, a alimentação e qualidade de vida, dignidade, é o primeiro pilar de qualquer transição. O segundo pilar, transição energética. A gente fala muito aqui de energia renovável, biocombustível. E o terceiro, economia de baixo carbono, que você pega aqui resíduo, saneamento, indústria de baixo carbono, é meio que outros aqui, biodiversidade. E aí, quando você traduz isso aqui para as cadeias produtivas brasileiras, pela natureza do nosso país, tem 2 grandes setores que pipocam, a infraestrutura e a agricultura. Então, hoje, 90% do que a gente faz está vinculado à cadeia do agro e à cadeia da infra. E aí tem uma peculiaridade, e eu falo bastante em cadeia produtiva, que no ambiente de transição, os temas eles são multissetoriais. Então, a gente tem que olhar na dinâmica, na visão de cadeia produtiva. E quando eu comecei essa analista de private equity há 20 anos atrás, eu não tinha esse treinamento. Eu era treinado para olhar o setor de portos, o setor de rodovias, o setor de saneamento. Na transição, as commodities, às vezes, elas passam por vários setores. Então, a gente tem que aprender, e o mercado está passando por esse processo aqui agora, e o desafio lá dentro da IVE de qualquer gestor do tema é parecido, é aprender a olhar a cadeia produtiva do fertilizante, que é da agricultura, mas que a energia vem da energia renovável, e aí passa pela logística e substitui a amônia, que hoje é de gás, mas na verdade vai ser de hidrogênio, e aí você conseguir fazer essa leitura multissetorial, transversal dentro da cadeia produtiva é crucial para isso. Então, a gente está focado em cadeia produtiva do agro e da infra primordialmente. Sempre falam que o Brasil tem, por exemplo, mais de 90% da matriz energética de energia renovável. Fora isso, assim, além disso, como que o Brasil está posicionado nesse cenário novo de divisão de investimento sustentável?
Tá. O Brasil, na matriz energética de power, ele é muito potente com 90% da geração, isso é verdade. Quando você vê o Brasil da logística do transporte, a gente não é bom. E aí, esse é um exemplo bem simples, né? Como é que a gente descarboniza o transporte brasileiro? Ferrovia, hidrovia e cabotagem, para começar o básico. Pega o nível de descarbonização quando você sai da rodovia para a ferrovia ou da rodovia para a hidrovia, sem contar os benefícios de eficiência. Então, a nossa logística brasileira, ela não é bem descarbonizada, pelo contrário, a gente tem um índice ruim por causa da nossa baixa malha ferroviária e hidroviária que a gente tem no Brasil. Outro aspecto que a gente tem um potencial não utilizado é o mercado de gás. Então, o gás é, sim, uma commodity, um feedstock importante para a transição, só que a nossa rede de pipeline e distribuição de gás é pobre. Então, apesar do Brasil, né, ser uma potência no power, eu sempre faço esse disclaimer, na logística fraco e no gás vergonhoso. Tá? Então, a gente tem um trabalho na matriz energética muito importante a fazer. E o nosso grande desafio nessa agenda é como é que você exporta essa energia. E aí você pode exportar energia elétrica, através de data center, HBI, né, que é a Aço Verde, ou através das commodities, né, como soja, milho, gado, etc, etc, etc. Então, a gente tem que ser, a gente deverá ser um grande exportador de commodities climática, seja energia por si, ou seja até o carbono de forma independente negociado como uma commodity. E tinha uma segunda parte da sua pergunta que eu esqueci. Não, era mais isso mesmo, perguntando nas indústrias, basicamente isso. Aí tem uma pergunta que é um pouco polêmica, que com a eleição do Trump, está mudando um pouco a visão disso e tem muita gente reclamando que ele está acabando com tudo, está acabando com os compromissos americanos, então está voltando tudo para trás. Talvez seja uma visão mais cética e realmente voltada mais a negócio. Como você acha isso? Você acha que vai piorar toda a agenda climática ou pode até ser um incentivador de reais negócios? Não, a agenda é inexorável. Com o presidente A, presidente T, presidente B, essa agenda é inexorável. Por alguns motivos. Tá? Primeiro que o primeiro motivo é uma mudança de comportamento social das pessoas de alta renda, principalmente. Como eu falei, baixa renda, né, a primeira preocupação é comer. As pessoas de alta renda, nós aqui, todos nós aqui somos na classe altíssima no Brasil, daqui a 10 anos, nesse teu escritório, você vai estar usando biometano aqui. Daqui a 10 anos, nenhum executivo do Bradesco, do Itaú, do BTG, da XP, vai viajar em nenhum avião que não seja abastecido com combustível sustentável de aviação. E cada vez mais a gente vai ver a eletromobilidade acontecendo aqui. E a gente está preocupado com a poluição do Rio Pinheiros. Isso aqui vai ser uma questão, né, cada vez mais eleitoreira e importante. Então, essa conscientização de como você interage, né, que a gente fala aqui com o planeta, seja através da sua emissão de lixo, a sua emissão de lixo gasoso, ou até o que você passa na pele, o que você come, o que você bebe, o que você enxerga no celular, é uma mudança de conscientização que a classe alta no mundo inteiro vai continuar passando. Qualidade de vida, wellness, né, espiritualidade, se preocupar, né, com bem-estar, como é que eu estou conectado com o mundo. Isso aqui está acontecendo e vai continuar acontecendo. A segunda coisa é um comportamento que eu falo da mãe natureza. Então, quando você vê lá um fogaréu na Califórnia, uma enchente no Rio Grande do Sul, fogo não sei aonde no Cerrado, desabamento lá no Egito, essas grandes mudanças de comportamento, né, da mãe natureza, na agricultura, na infraestrutura e na indústria, elas vão forçar cada vez mais a indústria de seguro, né, a indústria de agro, a se adaptar a isso. Então, isso aqui é inexorável. E tem uma terceira parte da pauta, que ela é uma pauta bem peculiar, e eu quero ressaltar bastante, que eu vou falar para vocês aqui, que essa agenda, geopoliticamente, ela é muito importante. Então, toda vez que a gente fala de agenda climática, naquela parte da questão legislativa e regulatória, a gente está discutindo três coisas juntos. O aspecto climático efetivo, né, ambiental de transformação que a gente está passando, mas também a geopolítica e a barreira comercial. Então, toda a guerra comercial que a gente enxerga hoje, mais a geopolítica, ela está misturada junto com a agenda climática quando se fala de regulação. Então, toda vez que você vem uma COP no Brasil ou uma COP no Uzbequistão, aquilo é uma grande geopolítica. Então, se você procurar olhar para uma agenda regulatória e legislativa puramente climática, esquecendo a geopolítica e comercial, você vai fazer besteira, vai tomar decisão errada. Então, essa agenda está umbilicalmente amarrada no outro. Então, essa agenda comercial, né, e geopolítica, não preciso falar para vocês como ela é importante hoje no mundo dos investimentos, né, o clima está ali dentro,
o aspecto do comportamento da mãe natureza, que está mostrando para a gente o que está acontecendo, e esse aspecto de conscientização, eu diria, da classe alta global, que vai continuar mudando. E eu falo isso com a minha filha, quando ela tinha 17 anos, ela entendia na hora. Aí eu ia falar com meus conselheiros do BNDES, e eles falavam assim, nossa, mas não estou entendendo. Então, você vê, o comportamento direcional é muito grande. Então, a nossa visão, e é por isso que a gente fala que aí vem uma empresa de transição, e sempre teve muita preocupação com usar qualquer tipo de label, de impacto, ESG, porque o mercado ele fica botando você em caixinha, e a regulação de algo muito novo é muito preocupante. A agenda de transição é algo inexorável. A gente vai ficar 20, 30 anos, 40 discutindo isso, e respeitando a dificuldade desse movimento. Tá? Então, para a gente vê com normalidade, zero preocupação, e até de um lado positivo de tirar um pouco a irracionalidade, né? Que às vezes você coloca um pouco dessa pauta, mas é algo, como é que eu posso dizer, gravitacional quase, tá? Vai continuar acontecendo. E você acha que aqui no Brasil ainda a gente sofre assim, de uma visão muito romantizada, por exemplo, dá a impressão que assim, não vai liberar a construção de uma ferrovia que talvez ajudaria a emissão de carbono de uma rodovia, de um transporte feito todo em caminhão, porque vai passar no meio da floresta amazônica, sei lá, só um exemplo que não existe, mas só para... Existe sim, mas existe. Particularmente existe. Então, e às vezes eles não liberam isso, não dão a liberação ambiental, por ter uma visão romantizada, o que poderia até ajudar na soma total de emissão de carbono, por exemplo. O Brasil sofre disso ainda e é difícil enfrentar isso aqui? O mundo inteiro sofre, tá? E aí vamos pegar um pouco da história do ambientalismo global, tá? Se você vai na Rio 92 e até um pouco atrás, da onde que vieram os primeiros alertas ou sinais de que isso estava acontecendo? Era a turma científica. Primeiro até foi os ambientalistas. Os ambientalistas, a turma que sentia aquilo de alguma forma, pô, tem alguma coisa de errado acontecendo no mundo. Está reduzindo a quantidade de vida marinha, está reduzindo biodiversidade, quantidade de biomassas reduzindo o mundo afora, espécimes sumindo. Então, essa turma vem já há 50, 60 anos, entre aspas, gritando, mas eram ambientalistas. E aí vem o cientista e começa a estudar aquilo ali, e fala assim, caramba, isso aqui está acontecendo, eu estou provando. Vamos agora fazer as conferências. Aí vem o diplomata. Então, quando eu fui para a COP em Glasgow, em 2021, o grande comentário que eu ouvia foi assim, uau, tem banqueiro aqui na COP. Caramba, que legal, os bancos estão vindo aqui, está virando negócio. Por quê? Porque a agenda está começando a entrar em implementação. Então, quando você olha de uma forma longeva, esse conhecimento hoje ambiental climático, ele é muito detido, muito concentrado dentro do setor público ou dentro das academias e ONGs. E essa turma tem um valor super importante, tem uma função social maravilhosa, mas eles não são executores. Quem executa isso? As empresas, nós aqui, e o sistema financeiro, o sistema da corrente sanguínea econômica. E a gente está chegando nessa pauta agora. Então, esse exemplo que você está dando é justamente a dificuldade do conhecimento agora ampliar da parte ambiental e da parte teórica acadêmica para a parte de implementação e fazer essa tradução, essa integração do chinês com o francês. E quando eu cheguei na primeira COP lá em Glasgow, eu fiquei tão chocado com o nível de debate da inaplicabilidade de coisas teóricas tão importantes para o mundo, que eu falei, caramba, quero passar os 40 próximos anos trabalhando nisso, que é um negócio tão importante para a gente e tão sedutor, no nível de fronteira de conhecimento que você está falando. E aí você conseguir traduzir essas coisas é um dos desafios que a gente tem na formação de mão de obra. Qual que é o nosso desafio hoje de analista lá na IVE? Cara, eu preciso de um economista que, quando ele faz o fluxo de caixa, ele entenda desse impacto ambiental climático na mesma análise. Só que hoje eu tenho um cara lá que é formado em agronomia ou biologia, sentado do lado do economista, eles ficam batendo cabeça, brigando, se xingando, ninguém mais com o tempo vão se entender. Até formar um profissional que a gente vai ter essa turma de análise de investimento capaz de botar isso dentro do modelo, que nem há 30 anos atrás o banqueiro teve que aprender contabilidade e começar a entender de empresa, que não sabia. O cara ficava tradando juros ali, câmbio, o cara tem que entender de cash flow de empresa, mas que bicho é esse? Aí veio o corporate finance, etc. Então, de novo, a parcimônia, a humildade, entender que a gente não está preparado para esse desafio e que, através do conhecimento, juntando formas diferentes de background, e aí sim tomar as melhores decisões, é o caminho, mas não é rápido. Tá? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Legal, Montezano. Acho que provavelmente eu tenho 300 perguntas mais, mas a gente chegou no tempo aqui. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta direto também. Plateia? Não? Todo mundo com vergonha? É isso. Obrigado, Montezano. Obrigado, gente. Valeu.